Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio de Na Terra dos Cacos, o podcast do Jornal Público sobre temas africanos. Desta vez vamos falar na primeira parte sobre os acontecimentos da semana passada em Angola, que começaram por ser um protesto convocado pelos taxistas contra o aumento do preço dos combustíveis e rapidamente se transformou em tumultos, vandalizações, pilhagens de lojas e confrontos. O saldo final foi trágico e desmedido, 30 mortos e 277 feridos, bem como mais de 1.200 detidos. Também discutiremos a longevidade dos líderes ao falarmos de Paul Biya, o presidente dos Camarões, que aos 92 anos anunciou que será candidato à sua sucessão nas eleições presidenciais de 12 de outubro. Se ganhar, será eleito para o 8º mandato consecutivo como presidente e, se cumprir esse mandato, terá 99 anos no final. Na segunda parte, vamos conversar sobre a situação na província moçambicana de Cabo Delgado, onde jihadistas do Al-Shabaab, que desde 2017 travam uma guerra de insurgência em nome de Allah, voltaram a recrudescer os seus ataques nas últimas semanas. Connosco estará o jornalista moçambicano Estácio Valoy, conhecido jornalista de investigação que colabora com a imprensa local e estrangeira, sobretudo em temas relacionados com o meio ambiente e a exploração de recursos naturais. Feita a introdução, passemos ao substrato. Aos 92 anos, Paul Biya anunciou a sua recandidatura presidencial e estará mais uma vez nos boletins de voto nas eleições de 12 de outubro nos Camarões. O homem que está no poder desde 1975, como primeiro-ministro até 1982 e desde então como presidente, não se quer reformar. Se ganhar a corrida, será a 8ª vitória consecutiva em eleições para aquele que já é hoje o político eleito há mais tempo no poder no mundo. Biya passa grande parte do tempo na Europa, em visitas privadas pagas pelo erário público, sendo um cliente regular do Hotel Intercontinental de Genebra. Foi à porta desse hotel que, em 2019, um jornalista da rádio e televisão suíça foi agredido por 6 guarda-costas do presidente camaronês, que acabaram por ser condenados pelo episódio, tendo a sentença sido confirmada o ano passado por um tribunal de recurso. O seu estado de saúde levanta muitas dúvidas e muitos se questionam sobre a sua capacidade para assumir mais 7 anos de mandato. A conseguir cumpri-los até ao fim, chegará ao fim quase centenário. Talvez por isso, a hegemonia da União Democrática do Povo Camaronês, RDPC, na sigla em francês, começa a abrir brechas ao ponto de haver outro candidato a emergir do partido para desafiar o todo-poderoso Biya. Um candidato chamado Léon Taylor Onana, uma habitual voz heterodoxa dentro da RDPC. Mas mais do que a situação interna dos Camarões, interessa-nos aqui esta ideia extensível a vários países do continente africano e de outros continentes, mas aqui o que nos interessa é a África, porque é que os líderes políticos não sabem quando reformar-se. A sua teimosia em manter-se no poder para lá do prazo de validade acaba por tornar a sucessão numa luta amarga em que os velhos líderes terminam enxutados do palácio presidencial pelos militares ou pelos seus pares ou delfins, cansados de tanto esperar por uma oportunidade. Os exemplos são muitos. José Eduardo Santos em Angola, Robert Mugabe no Zimbábue, Omar al-Bashir no Sudão, Blaise Compaoré no Burkina Faso, etc, etc, etc. Já sabemos que, como afirmou Lord Acton, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Mas será apenas isso? Ou será que a certa altura estes políticos perdem contacto com a realidade e passam a ver-se como predestinados, como únicos salvadores da pátria? Sentados na sua torre de cristal, alimentados pelas informações dos seus mais próximos, sem contactos com a vida real e olhando para os cidadãos do mundo, do país, como súbditos, estes presidentes acabam por não resistir a usar de todos os meios para manter aquilo que acham que é seu por direito, a faixa presidencial. O que pensa disto, professor? O que pode levar um homem de 92 anos a candidatar-se novamente a presidente? Deve ser muito bom aquilo. Acho que essa é a explicação mais simples e sensata que a gente pode dar. Mas eu queria destacar talvez 2 aspectos aqui. O primeiro aspecto, vamos lá, é conceitual. Quer dizer, em princípio, não há nenhum problema que alguém com uma idade avançada se candidate para um cargo por eleição, não é? Porque se essa pessoa for eleita, estará a refletir a vontade
à vontade dos eleitores, não é? E isso uma democracia tem que ser capaz de aceitar. Agora, nós sabemos que os sistemas políticos africanos, infelizmente, ainda não funcionam de uma maneira que garanta a transparência dessas eleições. Então, muitas vezes, os idosos que se fazem eleger fazem-se eleger pelo recurso a todo tipo de artimanhas que fazem parte do seu arsenal político, né? Onde, para mim, a idade é um problema é quando se trata de funções técnicas, onde, de facto, a pessoa tem que estar lúcida, onde não é necessariamente a astúcia política que conta, mas o conhecimento técnico. E com a idade, apesar de tudo, a gente vai ficando menos atualizada. Então, para esse tipo de cargos aí, eu acho que deveria, em qualquer sistema político, deveria haver restrições. Infelizmente, nós vemos que nem sempre é o caso. Por exemplo, em Moçambique, recentemente, foram indicados conselheiros, né, para o Conselho de Estado para tratar de matéria que tem a ver, para o Conselho de Segurança, não é, de Estado, para matéria que tem a ver com questões de segurança, portanto, questões técnicas. E são pessoas completamente ultrapassadas, não é? O que significa que estão ali a pôr a segurança do Estado em risco, não é? Colocando pessoas que não têm o conhecimento técnico para fazer devidamente aquele trabalho. Então, essa questão conceitual, eu queria destacar isso aí porque é muito importante, sobretudo porque na nossa discussão na esfera pública africana, por causa do desapontamento em relação a esta gerontocracia, nós acabamos misturando as coisas. Agora, a outra questão que eu queria levantar, Antônio, tem muito a ver com aquilo que eu havia de chamar de perversão, a perversão da governação em África. Penso que é com isso que nós estamos a lidar. Porque numa situação ideal, a gente tem governação que é para servir o bem público, não é? Só que nas condições de muitos países africanos, e por razões que têm a ver com a história, mas também tem a ver com o fato de que são estados que ainda estão em formação, sempre são criadas circunstâncias em que o acesso e retenção do poder passam a ser a verdadeira motivação por detrás, ou a verdadeira razão da governação, tanto não o serviço público. Então, quando é assim, eu não acho prudente a gente concentrar muito a atenção no indivíduo, tanto no Paul Biya ou no Yoweri Museveni, porque eles não são o problema. O problema é o sistema político que faz com que esse tipo de gente continue no poder, não é? Porque eu tenho a certeza que há uma confluência de interesses lá nos Camarões que faz com que as pessoas quer dizer, que haja interesse por parte das elites políticas camaronesas em colocar aquele indivíduo à frente, provavelmente porque essas outras pessoas não conseguem acertar um candidato de consenso, né? Veja que muitos dos que vão depois para a oposição são pessoas que foram ministros do Paul Biya. Né? Mesmo esse candidato serviu, não, esse não, mas já há uns dois que serviram como ministros do Paul Biya. Portanto, o problema está nessa perversão da governação, que é um grande problema. E para um continente onde a maioria é jovem, isto é explosivo. E nós estamos a ver toda esta violência que a gente está a ver em todo lado, incluindo mesmo parte desta violência em Cabo Delgado, parte da violência com Boko Haram, lá nos Camarões há muita violência também. Tudo isso aí tem a ver com este conflito entre uma juventude enorme, né? A tal bolha demográfica que nós temos. Portanto,
esta juventude e um sistema político esclerótico. Será que estamos a assistir aqui também àquilo que aconteceu, por exemplo, com o Abdelaziz Bouteflika na Argélia, em que depois do AVC, aquela elite que estava ali à volta, os seus principais conselheiros, continuaram a executar o poder e, portanto, queriam-no candidatar também em 2019, apesar dele estar completamente debilitado, queriam-no candidatar porque ele servia-lhe de chave para o acesso ao poder, não é? Quer dizer, é um bocado o que pode estar aqui em causa com o Biá, ou seja... Sim, sem nenhuma dúvida, Antônio. É o que está agora em jogo. É por isso que eu digo, o indivíduo em si é menos interessante do que o sistema que torna esse indivíduo necessário, né? E você há de ver que por todo lado onde você passar e onde houver esta perversão da governação, que há um sistema por detrás disso, e quando eu digo sistema, eu não estou a dizer que alguém se sentou para montar aquilo ali, é simplesmente como é que uma confluência de interesses, de motivações e não sei quantos, que produz esta situação, né? Então, de novo, e é sempre o exemplo de Moçambique para mim é sempre instrutivo, né? É que não é possível explicar que Moçambique tenha tido um presidente incompetente durante 10 anos, com tanta gente competente dentro da própria Frelimo. Não é possível que esse indivíduo tenha ganho tanto poder, que tenha feito as coisas que dizem que esse indivíduo fez, dentro de um partido com tanta gente inteligente, com tanta gente competente, senão através desta explicação que eu estou aqui a tentar dar, que há uma certa confluência de interesses que tem como característica também tornar certas pessoas medrosas, não porque haja um verdadeiro risco de vida, não precisa de ser por aí, simplesmente porque têm receio de perder oportunidades, têm receio de não mais fazer parte e não sei. Então, é tudo isso aí que cria as condições que são necessárias para que a África haja esse tipo de líderes. No fundo, a situação não é diferente de outros momentos na história em que, de facto, a gerontocracia teve um papel fundamental. É bom a gente não esquecer que aconteceu isto na Europa, que parte do processo que viu o fim das monarquias absolutistas, não sei quanto, tinha a ver, de facto, com a correção da perversão da governação aqui na Europa, não é? Isso é que permitiu que as coisas aqui também mudassem. Então, é isso que nós estamos a ver no continente africano. Não é a gerontocracia em si, mas sim a perversão da governação. Bem, passemos então ao segundo tema. O presidente de Angola não erra, não vacila e raramente tem dúvidas. Para João Lourenço, os acontecimentos trágicos da passada semana são obra de uns ingênuos, ao que ele chama cidadãos irresponsáveis, como disse no seu discurso, que se deixam influenciar por maus conselhos internos e, sobretudo, vindos do exterior. Com os protestos contra a subida de preço dos combustíveis convocados pelas associações de taxistas a descambarem em tumultos, vandalizações, confrontos e pilhagens, sinal também do desespero de uma população que vive na miséria e passa fome, o número de pessoas que procura diariamente comida nas lixeiras aumentou assustadoramente, o poder em Angola só tem uma resposta: o chicote. Os 30 mortos, os 277 feridos, os mais de 1.200 detidos são de sumenos importância para um presidente e um poder que se limita a reencenar a prepotência do antigo colono e desestima qualquer hipótese de meia-culpa. Para João Lourenço e o MPLA, o desesperado povo angolano deve o seu desespero às más influências, porque no país de João Lourenço e do MPLA não há má governação, só más notícias. E as más notícias não surgem da má governação, mas de poderes obscuros que só querem o mal de Angola. Logo, o que há a fazer não é melhorar a governação, mas melhorar o combate à informação. Professor, qual é a sua opinião sobre o discurso do presidente angolano em relação aos protestos? E ainda por cima um discurso tardio, porque se apenas surgiu na sexta-feira e o grosso dos tumultos foi na segunda e na terça-feira. Foi decepcionante.
foi dolorosamente decepcionante, né? Quer dizer, não porque eu esperasse melhor, não esperava melhor, porque é a mesma cultura política que a gente vê noutros movimentos de libertação no poder na África Austral. Talvez menos o ANC, talvez menos a SWAPO, não é? Mas de certeza MPLA, Frelimo, ZANU, FP e por aí fora. Há uma ideia de política que entra em choque com as razões que fizeram com que essa gente fizesse a luta pela libertação nacional nos seus países. Eu queria destacar 4 pontos no discurso do presidente João Lourenço, que me deixaram desesperados em relação ao futuro, não sei, a médio prazo, o futuro político de Angola, não é? O primeiro ponto, o Antônio já referiu esse ponto aí, tem a ver com a própria estrutura de pensamento, não é? Uma estrutura de pensamento que está entre o patriarcalismo, não é? Mas nesse sentido de paternalismo até, não é? Aquela figura de pai e um autoritarismo simbólico, não é? Portanto, é aquela ideia de olhar para o poder e ver nele a responsabilidade do Estado de educar, proteger e corrigir os filhos desviantes. Né? É essa a perspectiva. Né? E é por isso que o próprio discurso faz apelos repetidos à família, à igreja, à comunidade, como lugares de formação moral. Né? É um pouco assim como a coisa aparece, mas tudo isso sob a tutela do Estado. Né? E a cidadania nessas circunstâncias é invocada apenas como um espaço de coparticipação no poder. Quer dizer, não é invocada como espaço de coparticipação no poder, mas como dever de obediência à ordem. Né? É isso que transparece no discurso. Depois há um segundo ponto, que é esta coisa típica de regimes autocráticos, de ver um inimigo interno na base de tudo aquilo que está a acontecer, não é? Então, há uma oposição entre nós que respeitamos a ordem e somos patrióticos, e eles que são criminosos, são antipatrióticos e manipulam a informação, né? Então ele faz esse recurso a uma lógica de ameaça interna. Portanto, há infiltrados aqui, as redes sociais, os sabotadores, sabe, o termo infiltrado, eu lembro-me desse termo da minha adolescência, né? Não é? E isso legitima o uso da força e o silenciamento político, né? Há uma passagem no texto em que ele diz: cidadãos irresponsáveis manipulados por organizações antipatriotas nacionais e estrangeiras, né? Portanto, esta gramática de ressentimento e de suspeita que, sabe, não combina com os grandes desafios que Angola enfrenta, né? Então, o conflito social não é lido como expressão de uma falha na própria organização, na própria governação, não é? Mas é um sintoma de desvio moral ou de conspiração contra os interesses de Angola. Depois ele associa a oposição política praticamente à sabotagem. E com isso fecha o debate. E a única coisa que resta é apenas a condenação, né? A terceira coisa que chamou a minha atenção, e já vou terminar, ainda tenho uma. A terceira coisa é esta insistência na ideia de que a ordem é a virtude máxima de um regime republicano. Até certo ponto mas a questão é como é que se estabelece essa ordem? Né? E que espaço é que as pessoas têm para negociar os termos dessa ordem? Porque, no fundo, a gente pode dizer que a realização de uma manifestação, de um protesto, é uma forma de deliberação, não é? Onde não existem outros canais de deliberação, não é?
E pronto, e o último aspecto é esse aí, de que praticamente há certas coisas que não se podem dizer em Angola. Há certas preocupações que não podem ser articuladas em Angola, porque se forem articuladas, estão a pôr em causa a tal ordem, né? Então, esses 4 pontos dão para mim uma imagem mais ou menos completa desta perversão da governação que me parece característica dos nossos países neste momento. E se a gente não tiver a coragem de dar um salto por cima disso, portanto, naquele gesto que o Carlos Lopes chamava de africanizar a democracia, não vamos continuar bem. É interessante que apareceu recentemente um texto muito, muito, muito bom do Paulo de Carvalho, que é deputado do MPLA lá no Parlamento angolano. E uma das coisas que ele destaca naquele texto é justamente a necessidade, ele não usa esta terminologia, mas é essa africanização da democracia. Ele faz um apelo para que o governo aprenda a ouvir, né? Que aprenda a ouvir. Isso é tão importante, tão simples quanto isso aí. Aprender a ouvir. E aprender a ouvir significa transformar problemas sociais em problemas políticos e, portanto, problemas que precisam de passar pela deliberação. Nesta primeira parte acaba aqui, na segunda parte vamos falar sobre a situação em Cabo Delgado com o jornalista moçambicano Estácio Valoy, membro fundador do Centro de Jornalismo Investigativo. Estácio Valoy, antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar neste podcast e começava já por lhe perguntar diretamente a quem é que interessa o conflito em Cabo Delgado, que fazem em outubro 8 anos que começou. A quem é que interessa? Quem ganha dinheiro com esta guerra? Os negociantes da madeira cortada ilegalmente nas florestas, os traficantes de droga que trazem a cocaína do Afeganistão para Moçambique e depois a fazem seguir por terra para a África do Sul, todos eles? Eu penso que ia simplesmente explicar que já entramos na fase derradeira daquilo que eu chamo o negócio da droga, então interessa várias partes, quer quem está envolvido na madeira, desculpe, quer da madeira, quer os negociantes, quer no próprio exército, um lado tem as ONGs. Então olhamos assim para 5 fases deste conflito, uma que diria que é o próprio contrabando de madeira marfim. Depois temos por um lado os recursos minerais, temos por um lado as ONGs envolvidas, temos por outro lado, que é muito maior, como dizia, que é já esta questão do próprio negócio da guerra, que vai desde a sua logística, é a chegada de novos militares, são os contratos assinados, então acaba beneficiando vários ramos que estão envolvidos, quer de forma direta, assim como de forma indireta. No mês passado, publicou na plataforma ZAM um artigo com o título Vendedores de Pátria, que tem a parte moçambicana da investigação transnacional da plataforma sobre a relação das elites políticas africanas com os lobbies e de como isso tem resultado em recursos naturais adquiridos a baixo custo por multinacionais, comunidades poluídas e exploração de trabalhadores. Que papel jogaram as elites da Frelimo no negócio da exploração do gás natural e que papel jogam também na exploração mineira em Montepuez? É bom fazer menção a esta investigação porque ela no fundo espelha aquilo que o regime atual é, mas isto não é de hoje, é que acabamos tendo um regime ou um governo de lobistas. Quando digo de lobistas, onde a partir do topo até a base, quer começando pela massa política, quando falo da massa política dos próprios dirigentes, vamos aos académicos, vamos aos consultores, aos diretores, às próprias multinacionais. Então, no meio
deste processo todo, encontramos os que de facto não estão interessados em proteger as suas próprias comunidades ou o país em si, mas disto aqui obter benefícios, que acabam vendendo o país, isto a troco, digamos, de 500. Podia dar exemplo de empresas mineradoras que estão em Moçambique, em que Moçambique em si acaba ficando com uma percentagem de 25% e o resto de 75% acaba entregue. Por exemplo, neste caso temos a Gemfields, a mineradora inglesa, não só na questão dos rubis, mas também naquilo que é a mineração do ouro, falando exatamente da Naruto Gold Resource. E isto nós vemos nas outras áreas também. Ainda quem dizia há algum tempo atrás, depois de uma explicação, que Moçambique no ano acaba fazendo 5 bilhões de dólares, falando de taxas provenientes de impostos, não é? Mas, por outro lado, acabamos nós pedindo emprestado ao Fundo Monetário Internacional 450 milhões de dólares, quando podíamos usar desses tais 5 bilhões, então coisas que não fazem sentido. Então, encontramos por um lado também aquilo que são os consultores, que ao invés de ter uma consultoria a qual podia beneficiar a população, estamos a falar do caso da população que acabou perdendo suas terras, isto quer em Palma, quer nas outras áreas de mineração, de Cabo Delgado, a Nampula, a Gaza, temos areias pesadas, temos mamos, temos rubis, quer dizer, observamos em todas elas o mesmo padrão. E subimos um bocadinho, saindo um bocadinho de Moçambique, vamos a Angola, observamos a mesma questão, vamos ao Quênia. Então, quer dizer, temos uma África que, quando olhamos ela no contexto do que vai acontecendo, vemos a África como um país a ser dilapidado desta forma por pessoas que poderiam estar a proteger, podiam estar a facultar com que o país ou com que a África se desenvolvesse, são as primeiras pessoas que acabam isto facultando esta venda do país a essas multinacionais que também vêm aqui com outros objetivos, claro, que é o lucro, mas isto parte de um país cujo a base estrutural ela praticamente não existe, e não existe só de hoje. Porque quando observamos a questão da própria corrupção, que muito deve vezes serve como justificação, é que num país em que não há um plano de governação, faz décadas ou praticamente, entre aspas, desde a independência, então nós acabamos tendo este tipo de problemas que não se resolveram antes e hoje em dia encontramos todas essas pessoas envolvidas nestes negócios todos e que para levar essas pessoas à responsabilidade acaba sendo difícil, porque o juiz é o primo do ministro, porque o deputado é o sobrinho do ministro, o presidente, são os filhos. Então, acabamos tendo essas pessoas todas de uma ou de outra forma envolvidas. Se olharmos para a África do Sul, tivemos o State Capture, onde os gutas controlavam praticamente todo o país. Mas houve coragem, de um lado, dizer, olha, chega, é preciso tirar os gutas daqui. Então, enquanto não houver essa coragem de começarmos a apontar as pessoas, começarmos a levar as pessoas à responsabilidade, vai ser muito difícil. E esta investigação, nós mudamos um bocadinho do tipo de investigação. Aqui nós simplesmente olhamos para quem e como é que as pessoas dilapidam ou vendem um país. Não trouxemos nesta investigação como, quando, ontem, porque já expusemos, nós sabemos quem, na EDM temos estes, nos recursos minerais temos estes, então foi preciso ir diretamente a este e aquele, e desta forma podemos também explicar ou facultar o trabalho da própria sociedade, ao invés de dizermos que foi o Ministério dos Recursos Minerais, assim já dizemos que foi o fulano e o fulano, e é assim como eles fizeram. Levou 50, na tarde de ontem, entregou 25 ao Betinho, o Betinho levou 5, encontrou-se com ele ali naquele bar da esquina, entregou. Então, isto faculta o entendimento da própria sociedade, como é que isto acontece.
e também faculta com que a própria sociedade possa pedir responsabilização a essas pessoas. Estácio Balai, eu queria que me ajudasse a contextualizar melhor esta violência contra o Estado, né? Porque algumas pessoas têm olhado para isto numa perspectiva política. Essas pessoas, portanto, procuram razões políticas para esta guerra. Falam da marginalização, falam do radicalismo islâmico, mas o que o Estácio está a dizer agora está a sugerir uma coisa que me parece diferente, que não é exatamente uma guerra política com a qual nós estamos a lidar aqui, mas é coisa que vem mais, não sei, do mundo do crime, não é? Quer dizer, é praticamente a criminalização do Estado em Cabo Delgado. Onde é que a gente fica aqui? Eu penso que é preciso perceber, como estava a explicar, é que para mim este contexto tem estas 5 fases. Nós investigamos já no começo desta guerra em Cabo Delgado, fomos, acho que, das primeiras pessoas a podermos expor esta questão, e percebemos que a questão da religião é a base deste processo todo e que essa base ainda existe até hoje, porque essa é uma das melhores formas de recrutamento. Vem a parte financeira da questão, onde, tal como dizia, temos a questão do marfim, a questão do ouro. Os rubis vieram depois e no meio disto eu lembro-me que alguma expulsão de algumas comunidades serviu como botes expiatórios para que pudessem acomodar algumas mineradoras, como neste caso a Fora James e a extensão da própria Gemfields, quando falo no caso de Montepuez. Olho para esta questão no sentido daqueles que não tinham nada, mas que tinham essas terras, falo dessas comunidades que foram retiradas, tentou-se por um lado monopolizar, em que se dizia que as pessoas dessas comunidades usavam os rubis como fonte para o apoio ao terrorismo. E eu lembro-me que dos estudos, das investigações que fizemos, como dizia, houve essa fase da tentativa de mostrar um lado sobre a questão dos rubis. Isso foi depois da expulsão massiva dos mineradores artesanais na zona de Montepuez. Mas depois o que nós vimos já que não era exatamente para acomodar as populações locais, que eram pessoas que, segundo o direito constitucionário, já vivem lá há mais de décadas e de alguma forma poderiam ter, ou podia haver esse respeito pela integração destas pessoas, ou que não houve sim, foi a retirada dessas pessoas, dessas terras, e construíram mais umas caixinhas de fósforo, as quais chamavam de casas no sítio de assentamento, mas que no fim do dia é preciso olhar que não importa se eu construo uma casa com túneis e tudo, mas no fim do dia eu tenho que pagar a água dessa túnel, tenho que pagar a eletricidade. E se eu não tenho trabalho, praticamente o que está ali é nulo. O que vai acontecer é que eu vou vender aquelas casas, vou voltar ao mesmo circuito. Aconteceu em Tete isto na exploração de carvão, a Jindal fez isso e ninguém está lá, praticamente ninguém está lá. Aquelas pessoas não têm onde criar o gado. Está a acontecer, por exemplo, agora na construção da barragem de Mpandancua, que estão a tentar, em que as pessoas locais elas não têm para onde levar as centenas de cabeças de gado, não têm um rio, não tem. Então, trazemos também esta situação socioeconómica. Eu, quando falo desses lugares, é para dizer que, da mesma forma que existe essa questão socioeconómica das comunidades, também existe em Montepuez. Porque a dada altura disseram, olha, se a questão socioeconómica fosse também Maputo, então também teríamos guerra. Não, a questão não é essa. É que
no caso destes lugares onde eu estou a falar, de facto é isto que existe, é este tipo de pobreza, mas num espaço em que há muita riqueza. Então há esta evolução. E, por outro lado, é que aquilo que é a agricultura para essas comunidades deixou praticamente de existir. Então todos foram a questão dos rubis. Ainda tinha alguma concessão. Essas concessões também as pessoas acabaram sendo dribladas por estas multinacionais. Se vamos a Palma, por exemplo, ainda tentando explicar esta questão, é que antes deste processo ou desta corrida às concessões, houve a narrativa de que Moçambique tem muito, muito e muito gás que podia fornecer ao mundo todo e as portas se abriam. Mas quem eram os detentores destas concessões? Eram pessoas da nomenclatura política moçambicana, começou a passar este mais aquele diretor, mas o objetivo único de obter estas concessões não era para estas pessoas, elas pessoalmente, desenvolver essas atividades. Estavam à espera de uma organização ou uma multinacional que pudesse vir investir. Então, acabamos tendo também a questão do lucro. Mas fala da questão do lucro, sem fugir para aquilo que nós falámos antes. Então, vamos entrando para a questão também, para a questão da guerra. Que temos no meio disto as forças moçambicanas que, no meio deste processo todo, se há logística, se há nada, temos o Ruanda do outro lado, em que até beneficia-se dos 40, acho que 40 milhões de dólares nesse último acerto. E também não é só isso. Temos os vários contratos que foram rubricados entre Ruanda e Moçambique, quer na área de construção, quer na área da agricultura, mas isso também envolve outro lado. A questão da própria logística neste processo todo também envolve dinheiro, e não pouco. Então, quer dizer, são muitos níveis quando nós falamos daquilo que é o negócio da guerra. Temos, por um lado, aquilo que é a própria ajuda humanitária, que no fim do dia não é marrala assim como nós pensamos. E envolve também uma estrutura, e no meio disto há quem também está à espera para poder tirar lucros disto. Então, enquanto não tivermos aquilo que é uma estrutura básica, coesa, vamos continuar neste processo e que no fim do dia, infelizmente, vamos ter estas pessoas que até há organizações que antes protegiam as comunidades que estavam no campo onde a Total está, hoje em dia trabalham com a Total, beneficiam a Total. Então, é onde irmos pegar uma saída. Então, eu penso que enquanto não tivermos uma estrutura coesa, vai ser um bocadinho difícil. Precisamos de académicos, de facto, envolvidos. Precisamos, de facto, de consultores, como todos precisam, mas não os consultores que vão vender a pátria como vem acontecendo. Mas o que é que explica o recrudescimento nas últimas semanas? Porque nas últimas semanas tem havido muita informação sobre novos ataques, sobre fuga da população. E já houve uma altura, assim, há cerca de 2 anos, graças à intervenção do Ruanda, que as coisas pareciam estar sob controle e parecia que a espinha dorsal dos insurgentes tinha sido quebrada. O que é que está a acontecer? Será que isso tem a ver com aquilo que o Estácio Való dizia a respeito da ausência de uma estratégia? Posso até estar enganado, quer dizer que no meio desta ausência de estratégia existe outra estratégia, conforme estava a dizer, neste negócio da guerra. Porque aquilo que para nós pode ser a desorganização, para outros pode ser a organização, dependendo daquilo que cada um tem em mente, aquilo que é seu objetivo. Agora, quando olhamos para 2022, ou nos anos em que houve recrudescimento, depois baixou com a entrada do Ruanda, já nesses 2021, é preciso lembrarmos também que depois chegou a Sami. E que
Ruanda tinha ou continua tendo um epicentro principal de proteção. Mocimboa, Palma, o gás. É claro que o Ruanda aos poucos foi descendo, mas em termos numéricos, o Ruanda só por si não tem capacidade para cobrir, perdão, para cobrir Cabo Delgado. E, por outro lado, quando as Forças de Defesa Nacional não estão equipadas para isso, quando digo equipadas, mesmo que tenham formação, mas a questão logística, como dizia alguém, não se faz uma guerra sem logística. Isto é uma coisa preocupante, porque os militares acabam abandonando, deixando as armas, acabam fugindo, e esta questão da logística no E2 já vai muito antes da chegada do Ruanda, mas que não se toma em consideração. Lembro que a dada altura, na nossa detenção, quando estava com o David Matzinho, nós víamos forças de defesa, sua boina vermelha, que vinham naquelas caravanas de Palma até Mocimbo, até Mocimbo, assim, a escola Quilimane, mas que protegiam as caravanas. Eu lembro que pouco depois o Nenane apareceu também a despoletar o envolvimento do antigo ministro da Defesa, o Coutinho, deixa-me ver se eu não meto agora as mãos pelos pés, o Coutinho, assim, acho que foi isso, que por acaso nós também fomos lá depositar os 50 meticais na tal conta, eu fui, o Nhachot foi, e percebemos que, de facto, aquele dinheiro não ia para o exército, mas ia para a conta do ministro que já não era ministro. Então, quer dizer, olhamos para uma coisa destas e imaginemos o que é que está a acontecer com os outros ministros ou com os outros. Porque isto foi uma indicação. Mas depois também percebemos que no meio disto tudo, como dizia, tornou-se uma zona militarizada. É que tudo que vem a este espaço implica dinheiro, e não é pouco. Então, como perguntava a quem isto interessa, temos vários atores neste processo. É se olharmos minimamente, ou melhor, com maior profundidade, quem está em Cabo Delgado, e não é só estar em Cabo Delgado, mesmo partindo de Maputo, o que é que se vai fazer, o que é que se vem fazendo em termos políticos. Já falaram de conversações, depois apareceu o antigo presidente na altura, o presidente News, a dizer que conhecia quase que todos os terroristas, entre aspas. Quer dizer, por um lado fala-se de negociações, por outro lado percebe-se que não há negociação porque não sabes com quem vais negociar. Mas por um lado foi possível pagar resgates para que algumas pessoas fossem, digamos, desculpa, são resgatadas. É algo complexo, que se eu dissesse que consigo explicar, isso estaria aqui a mentir. O que estou a fazer é simplesmente tentar trazer essas linhas ao de cima, e talvez outras pessoas possam vir e fazer alguns acréscimos ou acrescentarem nestas linhas. Mas é mais ou menos por aí que eu vejo as coisas. A verdade é que os recrudescimento aparece um bocadinho quando a Total anuncia que vai levantar a força maior e vai retomar outra vez o projeto. Ou seja, foi assim o ano passado, que dizia que no final do ano iria retomar a força maior. Parece que é agora também, que disse que ia retomar agora em julho ou agosto, que ia retomar também o projeto novamente. Ou seja, há aqui parece que um jogo de recrudescer o conflito sempre que se aproxima a possibilidade do projeto da Total avançar outra vez. É uma leitura que pode ser essa, assim como não, porque se nós olharmos para a própria Total, ela já vem explorando o gás em áreas muito mais extremas do que Moçambique, ou com problemas muitíssimo graves.
E se olharmos para o recrudescimento do terrorismo, há zonas onde nos últimos tempos foram mais abrangidas, foi lá do sul. Estamos a entrar mais para Anquabe, entramos até Nairoto e Meluku. E se olharmos para estas zonas, estão muito longe daquilo que são as áreas de operação da Total. Se me dissesse que as coisas que disseram em Mocimboa da Praia, o Mocimboa da Praia, onde, segundo informações, os terroristas, claro, que andam por ali, vão passeando uma vez por semana de quando em vez, ou quase todos os dias, se eu não me engano, foi essa informação que eu tive. E depois, falando ainda daquela zona, quando se entra para Macomia, Mocojo é o epicentro, praticamente nunca saíram de lá, só se deslocaram. Agora, quando eles descem para a zona sul, geralmente eles atravessam para em Nampula, atravessam para o Chiure e fazem essas incursões, começando de Anquabe, falo de Anquabe, estou a falar de Montepuez, aquelas zonas que constituem a travessia. E que eu me lembro, esta última vez também parece-me que entraram ou cruzaram pela zona de onde estava a antiga base do Chai. É o corredor. Que vão descendo, passaram pelo antigo quartel que está lá e foram a Chua. Mas nas reportagens que fomos publicando antes, e segundo a população, já tinham dito, olha, passaram daqui, cruzaram por aquela zona. Quando se diz que não é porque o exército chegou tarde, mas o aviso já tinha sido dado antes que eles estivessem em Chua ou antes daqueles ataques. Então, esta zona sul, como dizia, está um bocadinho distante da zona em que a Total está. Podia ser, sim, no sentido de pressionar mais ao governo, porque é isto que o terrorismo faz, mas também a questão é essa, porque é que os ataques no Kurdistão mais lá para a zona da Total e só aqui deste lado? Essa também é uma questão que pode ser levantada, porque enquanto há esta cintura de vai ou não vai, vamos produzir ou não vamos produzir, eu ia apontar para o outro lado, que eu me lembro, a ExxonMobil vem exportando, se eu não me engano. Já vem tirando gás. Já fizeram, sim, a primeira exportação. Sim, então a minha questão é, se estes já tiraram, porque é de lá não pode sair e tem que se justificar sempre nesta questão de força maior. Estácio, foi um prazer tê-lo recebido aqui. O nosso tempo já está esgotado. Muito obrigado. Esperemos falar numa próxima oportunidade. Obrigado eu. Muito obrigado. Estamos quase a chegar ao fim deste episódio de Na Terra dos Cacos e antes de deixarmos aqui as nossas sugestões como habitualmente, quero anunciar que este podcast vai a banhos nas próximas semanas, umas férias que se prolongarão até 17 de setembro. Posto isto, professor, o que é que nos trouxe esta semana como sugestão? O que eu trago como sugestão é uma série de conferências, mais uma vez organizadas pela Academia Angolana de Letras. São conferências que estão abertas a toda a gente portanto, via virtual, né? E este mês promete muito, haverá aí umas 4 conferências, a começar já no dia 7 de agosto com o Filimon Meigos de Moçambique, recentemente eleito presidente da Associação dos Escritores de Moçambique. Ele vai falar sobre a sociologia e as artes. Uma proposta de madrugada é o título que ele
oferece. Depois, uma vez por semana, haverá outras intervenções sobre a crítica literária, por exemplo, com o Manuel Mwanza. Haverá também sobre questões demográficas com o Leocáquio Afonso, a população africana e angolana no século XXI, e no último dia, na última quinta-feira de agosto, dia 28 de agosto, o Camilo Seita vai falar sobre a juventude, a demografia e o futuro em Angola. Então, eu recomendo muito esta série de palestras, tem sido sempre muito interessantes, todas as quintas-feiras, às 19 horas, de Angola. Ok, eu pela minha parte venho falar de um livro coletivo que saiu em junho, organizado por Walter Pomar e editado pela Fundação Perseu Abramo, ligado ao Partido dos Trabalhadores no Brasil. Chama-se PALOP 5 décadas de independência e percurso dos países de língua portuguesa e reúne parte das contribuições apresentadas durante o seminário 5 décadas de independência e percurso dos países africanos de língua oficial portuguesa, que se realizou nos dias 13 e 14 de março deste ano no campus São Bernardo da Universidade Federal do ABC, no Brasil. Uma contribuição importante em ano de independências dos PALOP, que culmina a 11 de novembro com os 50 anos de independência de Angola. E ficamos por aqui. A quem nos catou, o nosso maior obrigado. E não se esqueça, voltamos a 17 de setembro com um novo episódio. Professor, como sempre, foi um prazer conversar consigo. Um abraço e bom descanso. Para mim também foi um grande prazer. Bom descanso também. E outro abraço. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.